Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato. Hoje celebramos São José, meu padroeiro, padroeiro da minha área, do meu bairro aqui, também padroeiro do Ceará. Então hoje quero iniciar nosso encontro com esta Em canção. sonho, um anjo de Deus, pura luz, contou quem seria o Pai de Jesus. Justo, seguro e firme na fé, por amor aceitou a missão São José. Em silêncio, louvando a Deus com fervor, sincero e leal, sempre pronto a servir. Carpinteiro humilde na terra, um bom pai, cuidou de Maria sem nada pedir. E São José, valei-nos! Hoje, de forma especial, eu quero estar em comunhão com meu amigo Padre André, lá da paróquia de Guaratiba, aqui em Campo Grande, paróquia Nossa Senhora da Conceição do Monteiro, com a sua rede de comunidade, que no domingo passado, graças aos infelizes que não acreditam, não respeitam o plano de pastoral da paróquia, nem tampouco respeitam o Padre André, eles simplesmente impediram o padre de celebrar a missa na matriz e em duas comunidades. E até mesmo acessar a casa paroquial tentaram excluí-lo. E atentam contra esse sacerdote, esse presbítero da Igreja Católica, já é um idoso, está lá há mais de 10 anos na missão dele, conheço ele nessa paróquia, estive nessa paróquia em missão. Então nossa solidariedade ao Padre André. Continuamos na oração e domingo, se Deus permitir nos abençoar, com a graça, nós estaremos lá na missa com o Padre André. Vamos celebrar juntos. Falei para o Padre André no telefone ontem de ontem. Eu vou rezar com o senhor aí, Padre. Nós vamos rezar juntos para que esse povo tenha consciência que seu papel é na igreja, não é fazer ditadura, que isso sim é ditadura do que eles estão fazendo. E eles que gritam contra a ditadura. Ainda falando de Copacabana, já que foi ditadura, né? A USP usou, né, a tecnologia de contar gado para poder contar o número de pessoas. Dizem algumas línguas que foi 18 mil, outros dizem que foi 40 mil. E aí eu tive conversando com o Sargento Major Peçanha, quem não conhece, o Peçanha é aquele PM do Porta dos Fundos, eu acho que é do Porta dos Fundos, ele, comediante, ele falou que cada bolsonarista tem mais de um chifre, então contou por número de chifre, então por contar o número de chifre, deu esse valor de 400 mil, e cada pessoa costuma ser mais de uma pessoa. Por exemplo, o cidadão é casado, Dona Maria, também tem um amante na rua, então eles já são 2 homens, já conta 2. O cidadão que não paga imposto porque é patriota, e depois ele avança sinal de trânsito, porque ele cumpre todas as leis, são mais 2. No total dá os 400 mil que a PM do Rio de Janeiro contou. Mas é aquilo, é o Peçanha que falou, não foi eu, tá, gente? Por favor. E a gente sabe muito bem, ainda falando desse movimento, teve um estudante de direito de 18 anos que colocou uma faixa lá em cima no prédio dele, no apartamento dele, sem anistia. E essa faixa ganhou o mundo, porque o Bolsonaro, na posição que estava, né, com a bandeira estadunidense do lado dele, olha que patriotismo bonito, estava usando a bandeira dos Estados Unidos. Noção que você vê claramente que tipo de patriota é esse, que bota no seu palanque, na sua manifestação, a bandeira norte-americana, estadunidense. É uma vergonha isso. E aí você vê as fotos escrito sem anistia, sem anistia. Acho maior barato. E aí ele está sendo perseguido por um grupo de bolsonaristas na rede social. É esses que falam da liberdade de expressão, quando a liberdade de expressão é para poder atacar os outros, que eles não concordam. Mas quando é para a gente dizer a verdade, eles dizem que a gente é ditadura. Bem, e ainda olhando ainda para a realidade, eu vou falar de novo, né, já falei na primeira gravação e saiu ruim a gravação, o governo federal ontem, o presidente Lula, assinou, né, a projeto de lei para que seja taxado os super ricos, que seja dada isenção de impostos para quem ganha 5 mil reais. Ou seja, é algo bom, mas tem alguém que critica. As mesmas pessoas que votam em deputados que
votaram a favor da taxação das importações e dizem que não votaram a favor. É as mesmas pessoas que votaram em deputado e que elegeram deputados que votaram contra a isenção de imposto na cesta básica. E aí você vê esse tipo de comportamento hipócrita, idiota, de muitos se dizendo, não, vamos pensar que um rico vai ser taxado e vai gerar desemprego. Senhores, o rico já é rico e acabou. Nós temos que pensar que o país, Brasil, ele vive um momento diferente daquele do passado, de 4 anos atrás, quando nós tínhamos aí um presidente preocupado em agradar uma classe, que eram os militares, que eram os empresários. Nós temos que ter consciência que o nosso país, ele tem uma política e tem que ter políticas públicas para o seu povo, não para uma elite. Essa é a verdade. E olhando para o evangelho de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 16, depois versículo 18 ao 21 e versículo 24. Celebramos São José hoje. São José, que é modelo de homem, de fé, de ação e de atividade plena na família, pois José, ao saber que Maria estava grávida, não fez igual uns e outros que vai para a rede social falar, eu fui corno, eu estou sendo corno. José silenciou. E no contexto onde ele saberia que Maria, grávida, seria apedrejada, ele silencia, e até hoje as mulheres são apedrejadas ainda em nossos espaços. As pedras são diferentes, mas são pedras que atacam a moral, a dignidade, o amor próprio da mulher. José, ele pensa em abandonar Maria de forma secreta, para parecer que ele é o grande sem vergonha, mas ele mantém o silêncio e Deus fala com ele. Nós precisamos aprender como José, nos silenciar e ouvirmos a voz de Deus. Precisamos aprender como José a entender o plano de Deus, a vontade de Deus. Muitos, eu falo muitos porque às vezes até eu mesmo, muitos querem que Deus seja seu empregado, que Deus faça de acordo com a sua vontade. E José, ele tem uma outra atividade. Ele acredita que Deus vai agindo dentro da história da salvação, e ele sabendo da promessa do Messias, sabendo de onde ele vinha, e José, por ser filho da linhagem de Davi, Maria também por ser da linhagem de Davi, ele sabia que a possibilidade de Jesus de Nazaré, de o Filho de Deus nascer na sua linhagem, era muito grande. Todos acreditavam nessa promessa, mas ninguém sabia como, de que fato seria isso. E o mistério salvífico se dá porque José sabe silenciar, sabe se acalmar. José, padroeiro do Ceará, padroeiro do bairro onde eu moro. José, o homem justo que protege a Sagrada Família, também é modelo de pai que sabe educar, que sabe formar, que sabe orientar, pois se não soubesse, Deus não teria confiado a ele a missão específica de cuidar do seu filho. Jesus é o filho perfeito do Pai, criado por José. José, que é um homem imperfeito, porém, uma das marcas que o evangelista fala, um homem justo. Que nós também, em nossas comunidades, em nossas vidas, possamos buscar também viver a justiça e o respeito à vida e a defesa da dignidade. Sejamos conscientes, nesse dia de São José, do nosso papel de homens que protege, que guarda e que respeita a mulher e defende a família. Que Deus nos abençoe e nos ajude. São José, valei-nos! Eu sou Daniel Nonato. Em silêncio louvando a Deus com fervor, sincero e leal, sempre pronto a servir. Carpinteiro humilde na terra, o Pai cuidou de Maria sem nada pedir. Na imensa presença